converso agora com o ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que já está aqui comigo. Ministro, muito bem-vindo aqui, bom dia para o senhor. Obrigada pelo tempo, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, é uma satisfação conversar com você e com os telespectadores. De fato, estamos conversando aqui algo muito relevante, muito importante, que é exatamente a questão da autonomia do Banco Central, que é fundamental para dar condições ao Banco Central de controlar a inflação e cumprir a sua missão de supervisão do sistema financeiro, etc. Pois é, ministro, eu quero já começar, aliás, buscando trazer aqui no nosso papo justamente o risco que uma decisão agora, né, de mudança nessa destituição, né, possivelmente de um cargo de presidente ou de diretoria do Banco Central, o quanto que isso poderia trazer de risco para essa credibilidade e também para a independência da autoridade monetária. Essa modificação, né, levando em consideração que a gente tem uma independência do Banco Central relativamente nova aqui no Brasil, né, de 2021 para cá, essa mudança agora traz algum risco desse tipo? Sim, acredito que traz, porque deixa as causas, as possíveis razões para uma decisão do Congresso de demissão de um diretor ou presidente do Banco Central de uma maneira muito vaga, né? De dar algo que não seja consistente com os interesses nacionais, etc. O problema é que isso é a interpretação de cada um. A lei atual ela é muito mais objetiva e específica. Quer dizer, o diretor do Banco Central ou o presidente, para serem afastados contra uma posição individual dele, no sentido de que, evidentemente, você pedir demissão é uma história. Agora, uma demissão forçada é apenas por questões muito específicas e relacionadas à questão criminal. Alguém cometeu um crime, foi condenado pela justiça, etc., transitado em julgado, isso sim pode ser a razão para uma demissão de um diretor do Banco Central. Agora, esse projeto atual é um projeto que deixa isso em aberto, quer dizer, vira uma questão política e de outros interesses, na medida em que a decisão passa a ser em termos muito vagos, o critério de julgamento. Né? Então, esse é o problema. Agora, é muito importante isso porque a independência, a autonomia do Banco Central é fundamental. Por quê? Porque o Banco Central tem uma missão muito relevante, que é, em primeiro lugar, controlar a inflação. Segundo, supervisão do sistema financeiro. No momento em que o Banco Central começa a ficar envolvido, caso um projeto como esse fosse aprovado, em discussões políticas, etc., ou de outros interesses e tal, ele perde a credibilidade, perderia a credibilidade e perderia uma boa parte da sua capacidade de controlar a inflação. Porque a inflação é uma questão, muitas vezes, relacionada à expectativa também. Não só o ritmo de atividade, mas a expectativa. Quer dizer, quando os formadores de preço, etc., começam a duvidar da capacidade do Banco Central de controlar a inflação, por exemplo, então isso leva a uma subida da expectativa da inflação. E qual é o efeito disso? O Banco Central, para controlar a inflação, passa a necessidade de usar uma taxa de juros mais alta do que o necessário. Isso prejudica todo o país e toda a economia. E também a capacidade do Banco Central de supervisionar o sistema financeiro. É muito importante, de novo, uma autoridade monetária e supervisora forte e em condições de absoluta independência. Ministro, eu quero pegar o gancho nisso que o senhor trouxe sobre essa questão do peso negativo que teria de uma interferência política no Banco Central, porque a gente já tem algumas análises, algumas especulações nessa quinta-feira de que essa pressão agora, por parte do Congresso, vem justamente, né, por causa de interesses
políticos, talvez, devido a uma decisão específica do Banco Central numa transação de compra e venda de um banco. O senhor acredita que essa proposta realmente tem chances de avançar ou isso funciona apenas como uma questão de barganha nesse momento? Olha, evidentemente, uma das conclusões que eu cheguei na minha vida profissional há bastante tempo é o seguinte: eu não perco tempo tentando analisar motivações, por que alguém pensa ou por que alguém age de uma maneira ou de outra. Isso é uma questão individual, política, por que alguém tomou uma determinada decisão ou está propondo alguma coisa no Congresso, por exemplo. Eu prefiro me ater aos fatos. E o fato é de que a independência do Banco Central foi conquistada no Brasil, foi um dos últimos países relevantes de fato, ter um Banco Central completamente independente do ponto de vista legal. Eu, quando fui presidente do Banco Central, eu agia de forma independente, o Banco Central era independente, mas isso era uma questão informal. Isto é, eu tinha um acordo com o presidente Lula de que as decisões seriam absolutamente independentes e cumpri isso durante todo o período. O presidente respeitou, apesar da capacidade que ele tinha na lei anterior de demitir o presidente do Banco Central, exonerar no caso. Então, o fato de que isso foi consolidado em lei em 2021 foi uma conquista muito importante da sociedade brasileira e que eu acho que tem que ser preservada. Agora, é parte integral da independência do Banco Central de que o diretor não possa ser demitido por qualquer causa. Uhum. Não é? Não me interessa muito qual é a causa de cada um, quer dizer, o que motiva um parlamentar ou outro parlamentar a fazer isso, ou um grupo, partidos, seja lá quem for. O que é importante, do meu ponto de vista, é qual é a proposta e quais seriam as consequências dessa proposta. Tão simples quanto isso. Ministro, se atendo, então, literalmente aos fatos, a gente tem algum tipo de comparação a práticas internacionais, né, de bancos centrais de outros países democráticos que permite esse nível, né, de interferência política em cargos tão importantes do Banco Central? Não, países, vamos chamar, relevantes, não. O Banco Central americano, por exemplo, é completamente independente, o Banco Central europeu é independente, o Banco Central japonês também independente. Em resumo, todos os países relevantes têm bancos centrais independentes. E muitos deles até com uma autoridade até um pouco maior. Por exemplo, no caso do Fed, que é o Banco Central americano, eles definem qual é a própria meta. No caso de inflação, no caso do Brasil, a meta é definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é o presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, etc. Agora, independente disso, o fato é que a decisão do Banco Central ela é definitiva, ela é final. Não é? No momento em que o Copom, por exemplo, publicou a taxa de juros, está resolvido o problema. Né? Ninguém pode questionar, apresentar o projeto, etc., mudando a decisão do Copom. Ela não tem que ser aprovada por órgãos externos ao Banco Central. E este é o padrão de todas as nações relevantes, vamos dizer assim. Pode ter uma ou outra nação pequena, etc., em regiões subdesenvolvidas. Mas o fato é que isso é uma questão fundamental. Estamos, inclusive, acompanhando uma situação agora nos Estados Unidos, não é? Quando o presidente Donald Trump assinou um ato demitindo uma diretora do Banco Central. Mas note bem, mesmo lá, e isso está sendo questionado judicialmente lá, porque a interpretação de boa parte da justiça, vamos ver a decisão final, mas a interpretação é de que ele não tem esse poder de demitir um diretor do Banco Central, mas mesmo nesse caso, as razões que ele apresenta são razões de ordem, vamos chamar, criminais, que ela teria falsificado dados, etc., para
para conseguir uma hipoteca num imóvel que ela comprou e etc. Em resumo, não foi algo político, algo por uma decisão individual ou porque ela tomou alguma decisão lá no Banco Central americano que ele discorda. Uhum. Mesmo nesse caso, as razões eram razões, em última análise, criminais. Uhum. Ministro, se aprovado, que efeito imediato o senhor enxerga sobre inflação, taxa de câmbio, juros aqui no Brasil, até pegando como exemplo a própria reação do mercado americano agora, trazendo muita volatilidade diante dessa pressão que Trump tem, né, executado no Federal Reserve, né? Então, caso, né, hipoteticamente, a gente tenha isso tramitando e sendo aprovado aqui no Brasil, qual é o efeito imediato o senhor enxerga em cima de taxa de inflação, taxa de câmbio e mais essa mudança de governança no Banco Central? Que recado isso passa para o investidor internacional? Olha, em primeiro lugar, o efeito é diminuir muito a credibilidade do Banco Central. Eu acredito que isso vai demandar o Banco Central de ter ações, vai forçar o Banco Central a ter ações mais fortes na área monetária. Por exemplo, nós estamos com a taxa de juros alta, Selic agora, 15%. Na medida em que a inflação comece a cair, o Banco Central pode cortar essa taxa de juros. O que nós vamos acontecer? Quando os agentes econômicos então passarem a se preocupar com a independência do Banco Central, com a sua própria posição como autoridade monetária, nós teremos aí uma expectativa de inflação que fica um pouco mais alta e vai demorar muito mais para o Banco Central poder cortar essa taxa de juros, que é alta, não só para padrões brasileiros, mas principalmente para padrões internacionais. Em resumo, nós teremos efeito de forçar o Banco Central a manter uma postura mais agressiva do ponto de vista monetário e manter uma taxa de juros mais elevada, né? Além de você tocou nesse ponto-chave, criar um problema aí de credibilidade internacional, né? Sobre a capacidade do Banco Central, de fato, de controlar a atividade econômica e, principalmente, a inflação, sem interferência política. Porque a interferência política aí tem todo tipo de interesse, etc., que é normal, mas não envolvendo a autoridade monetária. Isso é fundamental. A decisão do Banco Central deve ser totalmente técnica, voltada aos seus próprios modelos macroeconométricos, etc. Ou decisões de outra ordem de supervisão do sistema financeiro. Ministro, existe um debate muito grande hoje sobre a necessidade iminente do Banco Central também ter a sua independência financeira, né? Afinal de contas, a gente nos últimos anos tem tido um avanço gigantesco, né, de modelos de pagamento aqui no Brasil, enfim, o aumento também do próprio mercado de instituições e necessidade de fiscalização do Banco Central, em contrapartida até uma fuga e uma dificuldade que o Banco Central tem de reter talentos e por aí vai, enfim, isso tem sido bastante discutido. Não deveria, então, os parlamentares estarem focados, né, em focar energia em realmente fazer o que interessa nesse momento, que poderia ser essa independência financeira do Banco Central? Como que o senhor avalia, nesse momento, a necessidade do Banco Central também ter essa independência financeira para ter mais autonomia nos seus próprios projetos e também em fiscalizações que precisam ser feitas? Olha, isso é fundamental. E como você mencionou bem, o que acontece? Hoje o Banco Central está perdendo técnicos qualificados, etc., por falta de capacidade de atualização das remunerações, etc. Então, muitas pessoas estão deixando o Banco Central ir para o mercado e preferem ir para o mercado. Agora, o que acontece com isso? O Banco Central já começa a ter dificuldade, por exemplo, de atualização de mecanismos como o PIX, por exemplo, PIX parcelado, etc., etc., ou seja, outras coisas. Por quê? Porque o Banco Central já começa a ter dificuldade de pessoal. Por quê? Porque o Banco Central hoje, apesar de independente, do ponto de vista operacional, de decisões, do ponto de vista orçamentário, ele depende do orçamento da União.
Então, por exemplo, quando o governo corta determinado tipo de gasto público, porque está fazendo outros tipos de gasto, programas sociais, etc., e segura um pouco a remuneração, por exemplo, do setor público, isso afeta diretamente o Banco Central, e o que é um problema, porque é uma entidade que, primeiro, precisa de reter os seus talentos, os seus técnicos, mas, além disso, o Banco Central não pode ficar sujeito à compressão orçamentária por decisões do Executivo, governamentais, porque isso diminui um pouco o seu grau de independência. Então, esse projeto de autonomia financeira do Banco Central é muito importante. Eu próprio já fiz um depoimento no Senado o ano passado, inclusive, defendendo essa autonomia financeira do Banco Central, e é algo que é extremamente relevante também para o país, para dar a consolidação da independência do Banco Central em todos os aspectos. Eu quero muito agradecer pelo tempo do senhor. Conversamos agora com o ex-presidente do Banco Central e também ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação, sempre muito bom poder te ouvir. Até uma próxima, ministro, e espero para a gente bater mais um papo por aqui. Certamente, até a próxima. É um prazer falar com você e com os telespectadores. Sucesso e bom trabalho. Obrigada, ministro. Até mais.